Então, pessoal, dando continuidade com o nosso curso de cálculo diferencial e integral 2, basicamente estamos encerrando o nosso curso. Vamos terminar com o estudo da série de Fourier, pessoal. Então, estamos aqui, para que possamos nos localizar. Até esse momento, o que fizemos foi o seguinte. Eu tenho uma série, que eu chamei essa série de série trigonométrica. Essa minha série trigonométrica é dada da seguinte maneira. A índice 0 sobre 2, mais o somatório, quando o nosso n varia de 1 até mais infinito, de a índice n cosseno de nx, mais b índice n que multiplica o seno de nx. Essa série é uma série trigonométrica. Foi isso que fizemos. Aí, partindo dessa série trigonométrica, conseguimos identificar quem são os termos a índices n e os b índice n, onde esse nosso a índice 0 é simplesmente 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π a π, da função f de x, integrado em relação à variável x. O nosso a índice n, isso aqui é simplesmente 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π a π, da função f de x vezes o cosseno de nx, tudo isso aqui integrado em relação à variável x, e eu considero o nosso n maior ou igual do que 1, porque o n igual a 0 já está aqui, pessoal. Aí sigo com o b índice n, que é simplesmente 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π a π, da função f de x vezes o cosseno de nx dx. E aqui também eu considero esse nosso n maior ou igual do que 1. Aí fizemos a suposição de que essa série trigonométrica, ela converge de modo absoluto para uma função, f de x. Melhor, ela converge de modo uniforme para essa função f de x. Então, com isso acontecendo, eu posso identificar essa minha série dessa forma aqui. Foi isso que fizemos, que é a chamada série de Fourier para a função f de x. E, na verdade, se a convergência é uniforme, a função f de x pode ser escrita dessa forma, com os nossos a índices n e b índice n dados por essas expressões, que são os chamados coeficientes de Fourier. Esses são o nome que eles recebem. Aí, como eu disse a vocês, determinar a convergência de modo uniforme para essa nossa série de funções. Pode ser que não seja tarefa fácil, porque você vai ter que condicionar a convergência dessa sua série a estudar a convergência de sequências como esta aqui e como esta aqui, a fim de decidir se essa convergência é uniforme ou não. Aí o que eu disse a vocês foi o seguinte: tem um teorema que facilita bastante a nossa vida, porque esse teorema garante o seguinte: a minha função está definida no intervalo de menos π a π, é uma funçãozinha chegando em R, tal que a imagem da função no ponto menos π é igual à imagem da função no ponto π, se essa nossa função é contínua e de classe C2, por partes, em menos π a π, é contínua de classe C2 por partes, no intervalo de menos π a π, então a série de Fourier de f, ela converge de modo uniforme em todo o intervalo R.
Então, nesse caso, você olha para uma função, aí você já pode escrever ela satisfazendo essas condições em termos de uma série de funções do tipo a índice 0/2, mais o somatório quando o n varia de 1 até mais infinito, de a índice n que multiplica o cosseno de nx, mais o b índice n que multiplica o seno de nx. Então isso aqui agora eu posso representar a minha função desta forma aqui, se essas hipóteses do teorema número 2, elas são satisfeitas, pessoal. Foi isso que fizemos. Lá eu fiz um exemplo, só que eu não lembro mais como é que deu a resolução do exemplo, né, pessoal? Não lembro. Mas fizemos. Foi isso mesmo. Próximo 0 dá 1. Eu não lembro como é que foi o exemplo. Mas fizemos. Porém, pessoal, podemos considerar a série de Fourier de uma função sendo que não necessariamente a função se escreve desta forma aqui. Porque aqui eu posso escrever a função dessa maneira aqui, através de uma série que chamamos de série de Fourier, uma série de funções que é uma série de Fourier. Para que isso aconteça, temos que cair nessas hipóteses. Mas eu posso ainda simplesmente exibir a série de Fourier da função, sendo que eu não sei se aquela série de Fourier da função realmente representa a função. Então, podemos partir do que fizemos e podemos simplesmente dizer o seguinte: seja eu tenho f de x, aqui é uma função. Essa função, sei lá, eu posso definir essa função, vou restringir ela ao intervalinho, pessoal. Definida, vou considerar um intervalo, definida em intervalo de menos π a π, eu vou considerar ela aqui. Então, para essa função, podemos pegar o que fizemos anteriormente e definir a sua série de Fourier. Então, definimos a série de Fourier para f de x como sendo a seguinte série, pessoal. Será a seguinte série de funções. Será ainda a índice 0/2, mais o somatório, quando o nosso n varia de 1 até mais infinito, de a índice n que multiplica cosseno de nx, mais b índice n que multiplica o seno de nx, onde o nosso a índice 0 será dado como anteriormente, onde o nosso a índice 0 é simplesmente 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π a π, da função f de x dx. O nosso a índice n com n maior ou igual do que 1 é 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π a π, da função f de x, que multiplica o cosseno de x dx.
Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais organizado. E o coeficiente de Fourier B índice N é simplesmente 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π a π da função f de x vezes o seno de mx dx. Aqui faltou o m. Cosseno de mx dx. Aqui é o seno de mx dx. Então, essa é a série de Fourier da função f, e aqui são os seus coeficientes de Fourier. Qual a diferença que tem se você olhar para essa expansão em termos de uma série de funções para f com o que fizemos anteriormente, pessoal? É porque aqui eu não consigo afirmar que a minha função f de x é dada por essa série de Fourier, não. Isso aqui eu não estou garantindo que acontece, pessoal. Simplesmente eu estou expandindo ou determinando a série de Fourier da função, mas sem garantir que esse fato aqui seja verdadeiro. Eu não garanto que a minha função é representada desse jeito aqui, não. Para que isso aconteça, você tem que desenvolver a série de Fourier da função, desenvolver tudo isso aqui, e em seguida verificar se essa nossa série converge de modo uniforme para a função f. Aí perceba que tem um grau de dificuldade aí um pouco mais elevado. É a série de Fourier da função, mas não é a função. Aí eu vou pegar como exemplo, por exemplo, vou considerar a função. Exemplo, determine a série de Fourier da seguinte função, pessoal. A nossa função é a função f de x igual a x, pessoal. Isso aqui com o nosso x pertencente ao intervalo de menos π a π. Como eu disse a vocês, essa função não se enquadra no nosso teorema. Ela não se enquadra aqui, essa função. Por que ela não se enquadra nesse nosso teorema? Porque para aquela função, isso aqui não é verdadeiro. Então eu não posso olhar para esse teorema e aplicar de modo imediato ele. Não. Mas eu posso recorrer a essa definição e eu posso encontrar a série de Fourier para essa função. Isso eu posso fazer. Então, vamos determinar quem é essa série de Fourier. Então, por definição, o que temos? Temos que a série de Fourier para a função f de x igual a x, eu sei como que ela é dada. Eu já sei como expandir. E ela é simplesmente a índice 0 sobre 2, mais a soma quando o nosso n varia de 1 até mais infinito de a índice n que multiplica o cosseno de nx, mais
o b índice n que multiplica o seno de nx. Essa é a série de Fourier, onde agora eu tenho que determinar quem são esses coeficientes, onde os coeficientes de Fourier então, vamos ver quem são os coeficientes de Fourier. O coeficiente a índice zero é simplesmente 1 sobre π que multiplica a integral de menos π a π da função f de x dx. A função f de x é a função identidade, a função x. Então, fica simplesmente 1 sobre π que multiplica a integral de menos π a π de x dx. Ainda é igual a 1 sobre π, que multiplica x ao quadrado sobre 2. Aqui, quando o nosso x varia de menos π a π. Ainda é igual a 1 sobre π, que multiplica π ao quadrado sobre 2, menos π ao quadrado sobre 2. A função ela já é ímpar, isso aqui vai dar zero mesmo. Não tem importância, né? Π ao quadrado sobre 2 menos π ao quadrado sobre 2, que é zero. Então, o coeficiente a índice zero é igual a zero. O coeficiente a índice n para n maior ou igual do que 1 é 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π a π de f de x vezes o cosseno de nx dx. Pessoal, como a função f de x já é a função identidade, isso aqui vai ficar assim, ó, 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π a π da função x cosseno de nx dx. Aqui eu tenho uma função par e a função identidade é uma função ímpar. Então, o produto de uma par com ímpar é ímpar. Como a função é ímpar, a integral já é zero, pessoal. Essa integral aqui será igual a zero. Próximo passo. Vamos para o... Aqui, sempre que o nosso n é maior ou igual do que 1. Aí vamos para o b índice n, que é simplesmente 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π a π da função f de x vezes o seno de nx dx. Isso aqui é 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π a π da função x vezes o seno de nx dx. Aqui eu tenho que fazer a integração por partes. Trago aqui para o cálculo auxiliar. Então, o cálculo auxiliar será o seguinte cálculo que vamos fazer. Eu quero saber qual é a primitiva para a função x seno de nx dx. É isso que nos interessa. Vou aplicar a integração por partes. Integração por partes. Eu vou chamar de u a função x. Eu vou ganhar que du é igual a dx. E o nosso dv é a função seno de nx dx. Vou escrever aqui embaixo. O nosso é x. Então, eu vou ganhar que du é igual a dx. O nosso dv é seno de nx dx. Então, eu ganho que v é menos 1 sobre n
cosseno de nx dx. É isso aqui. Quando eu derivar o cosseno, tenho menos o seno. Aí, com esse menos aqui, fica positivo. Aí, o n da função composta divido com esse n. Então, vou aplicar a integração por partes. Eu vou ganhar aqui a primitiva para a função x, seno de nx dx. Isso aqui é simplesmente u vezes v menos a integral de v du. O nosso u é x. O nosso v é menos 1 sobre n cosseno de nx menos a integral de v du. O nosso du é dx, o nosso v é menos 1 sobre n cosseno de nx, então aqui fica mais 1 sobre n cosseno de nx dx. Vamos só ajeitar essa continha para finalizar ela. Então isso aqui é simplesmente menos x sobre n, que multiplica o cosseno de nx, menos x sobre n cosseno de nx, mais 1 sobre n, que multiplica a integral de cosseno de nx dx, pessoal. Só que quando você integrar cosseno de nx, você vai obter 1 sobre n vezes o seno de nx. É isso que você vai obter. Então isso aqui é menos x sobre n, que multiplica cosseno de nx, mais 1 sobre n ao quadrado, que multiplica o seno de nx. Fechei o cálculo auxiliar. Como eu fechei o cálculo auxiliar, eu trago a solução para cá. Deixa eu me lembrar quem é essa solução, né, pessoal? Ela é simplesmente menos x sobre n cosseno de nx. Eu trago para cá. Então isso aqui é igual a menos x sobre n, que multiplica o cosseno. Mas faltou, né, pessoal? Isso aqui é 1 sobre π, que multiplica essa integral. Agora deixa eu lembrar qual é a solução. Menos x sobre n cosseno de nx. Menos x sobre n cosseno de nx. Mais 1 sobre n ao quadrado seno de nx. Deixa só eu conferir. É isso mesmo. A variação de menos π a π, ou então eu coloco 2 vezes 0π. Não tem problema, né, pessoal? Que a função é par. Então, fica simplesmente 1 sobre π, que multiplica... Aí, quando o meu x for igual a π, essa expressão vai zerar, tanto para π como para nπ. Então, vai ficar simplesmente 1 sobre π, que multiplica menos x. Menos π. Menos π sobre n. Cosseno de nπ. Aí fica menos, com menos que aparece aqui. Mas esse menos vai ficar mais aqui. Fica menos π. É isso mesmo. Π sobre n, que multiplica o cosseno de menos nπ. É isso mesmo. Aí, pessoal, a função cosseno é uma função par. Então, o cosseno de menos nπ é igual ao cosseno de nπ. Então, tudo isso aqui passa a ser igual a 1 sobre π, que multiplica menos 2. Então, já tiro isso daqui. Fica menos 2 sobre... π eu posso dividir com π. Fica menos 2 sobre n, que multiplica o cosseno
de NP. Aí o cosseno de NP ele vai ficar alternando. Ou ele é 1 ou é menos 1, pessoal. Então isso aqui é igual a menos 2 sobre n, que multiplica menos 1 elevado a n, que ele vai alternar. Aqui eu tenho menos 1 também, pessoal. Como eu tenho menos 1 aqui acompanhado de menos 2, eu posso só ajeitar e coloco esse menos 1 aqui que está dentro do parêntese também. Fica 2 sobre n, que multiplica menos 1 elevado a n mais 1. Isso aqui quando o nosso n for maior ou igual do que 1, pessoal. Então agora eu conheço quem são os coeficientes. Os coeficientes de Fourier agora são conhecidos. O A e N são todos iguais a zero. Que é uma vírgula. Professor. Oi. O senhor fez o menos 2 virar 2 tirando o 1 de dentro da potência, né? Aí não ia aqui, ficar n menos 1, não? É porque aqui tem menos 1 vezes 2. Aí eu peguei esse menos 1, multipliquei com isso aqui. Entendi. Mas o que você fez também está certo. Está certo do mesmo jeito que você fez. Tira 1 de lá, está certo também. Professor, Diga. A índice n, sempre que eu tiver uma função par multiplicando uma função ímpar, vai dar zero? É zero. É porque a função fica ímpar. E a função ímpar no intervalo de menos a é zero. Então, pessoal, eu vou pegar esse valor e vou levar para a nossa série de Fourier. Então, eu conheço que o A índice 0 é 0, o A índice N é 0 e o B índice N está aqui, eu conheço. Vou trazer todo mundo para cá. Então, segue que a série de Fourier, agora ela é conhecida. Então, segue que a nossa série de Fourier será. Será. Simplesmente o somatório ficou apenas o B índice N, que é 2, sobre N, que multiplica menos 1 elevado a N mais 1, vezes o seno de Nx, quando o nosso N varia de 1 até mais infinito, pessoal. Essa é a série de Fourier para a função f. Só que o fato de que aqui é a série de Fourier para a função f, eu não garanto que a minha função pode ser representada dessa forma, não, pessoal. Certo? Aqui é somente a série de Fourier. Eu coloco aqui como observação. Porque não estamos diante do teorema que eu apresentei anteriormente por vocês. Isso não é verdade. Que a função x ela seja justamente essa expansão em série de Fourier que é dada aqui, não. Isso aqui não é verdade. Para que isso aconteça, eu tenho que ter convergência uniforme dessa minha série para a função x. Isso tem que acontecer. Se essa minha série convergir uniformemente para x, aí sim eu posso escrever desse jeito. Mas como eu não tenho isso aqui, eu só tenho a série de Fourier, mas eu não garanto que isso é verdade. Você até pode ver que isso falha, pessoal. Por que que isso falha? Perceba que se o nosso x for igual a π, a função... Perceba como isso aqui vai falhar. Percebam, pessoal. Ora, perceba como a falha é grave. Ora, quando eu tomar x igual a π, isso aqui sendo verdade, que eu sei que não é verdade, o que vai acontecer é que π
será simplesmente a soma quando n varia de 1 a mais infinito, de 2 sobre n, que multiplica menos 1 elevado a n mais 1, vezes o seno de nπ. Só que o seno de nπ, pessoal, isso era sempre igual a zero. Então, você vai ter uma soma infinita de parcelas formada por zero. Isso aqui é igual a zero. Falhou. Isso aqui é absurdo. Então, essa é a série de Fourier para essa função, mas não é que eu posso representar a minha função dessa maneira através de uma série de funções, não. Não, ela é somente a expansão, é somente a série de Fourier, mas não significa dizer que eu tenho essa igualdade aqui, não, pessoal. Então, você já consegue concluir por aqui que essa minha série não converge de modo uniforme para essa função, não. Podemos até ter uma convergência pontual aqui e acolá, mas em geral não. Professor, eu não entendi Diga. porque é absurdo. Oi? Eu não entendi porque é absurdo. É porque aqui, ó. Você vai forçar, supor que isso aqui acontece. Aí eu vou considerar o x igual a π. Então, se eu considerar o x igual a π, aí no primeiro membro, eu substituir o x por π. No segundo membro, aonde tiver x, eu vou trocar por π novamente. Lembrando que esse nosso n é natural, pessoal. Então, aqui vai ficar a soma, quando n varia de 1 a mais infinito, de 2 sobre n, que multiplica menos 1 elevado a n mais 1, do seno de n vezes π. Só que se você olhar para cá, para a função seno de nπ, ela vai ser ou seno de π, ou 2π, ou 3π, ou 4π, ou 5π, ou 6π, ou 7π, ou 8π. Então, ela vai estar sempre assumindo valores iguais a zero. Então, você vai ter uma soma infinita de zeros. Essa soma é igual a zero. Então, você vai estar dizendo que π é igual a zero. Mas você sabe que π não é igual a zero, pessoal. Π é diferente de zero. Então, supor que essa igualdade é verdadeira vai levar você a um absurdo. É isso que vai acontecer. Que você vai olhar para o primeiro membro, me dá um valor, no segundo membro aparece outro valor que é diferente do que apareceu no primeiro membro. Então, isso é absurdo. É só esse o fato que proíbe que você tenha igualdade aí para essa expressão, pessoal. Então, essa é a série de Fourier, mas ela não representa a minha função, não. Ou seja, eu não posso representar a minha função dessa maneira, não, porque eu não tenho convergência uniforme. É isso que vai acontecer, pessoal. Aí, pessoal, sei lá, por acaso você fez as continhas e encontrou a série de Fourier da função. Aí você tem que verificar se essa série que você encontrou converge de modo uniforme para a função. Não necessariamente isso é fácil de verificar, não, que essa convergência é uniforme, dependendo de como que é a sua função, de como que são os coeficientes de Fourier. Então, para garantir, quando que isso aqui vai acontecer, quando que uma igualdade como essa será verdadeira, aí temos o seguinte teorema. Esse teoreminha garante o seguinte.
eu tenho uma função que sai do intervalo de menos π a π chegando em R. Essa minha função, ela é contínua. Ela é de classe C2 por partes. E tal que o seguinte acontece, pessoal. Novamente, o f de π é igual a f de menos π. É isso que ele pede. Então, se aqui eu tenho uma série de Fourier, a índice 0 sobre 2, mais o somatório quando n varia de 1 até mais infinito de a índice n cosseno de nx, mais b índice n vezes o seno de nx. Isso aqui é a série de Fourier da função f. Então, para todo x que você considerar nesse intervalo de menos π a π, com estas hipóteses aqui, pessoal, com essas hipóteses, aí sim, eu garanto que essa série de Fourier, ela é a função. Ela representa realmente a função f de x. Então, com essas hipóteses, se alguma das hipóteses falhar, essa igualdade pode não ser verdadeira, como o exemplo que eu acabei de fazer para vocês. Então, essa convergência é uniforme nesse intervalo. Então, você tem que recorrer aqui, que é bem mais simples você olhar para cá do que tentar verificar se a convergência é uniforme para aquela função, pessoal. Então, é bem mais simples olhar para cá, certo? Aí, se você recordar aqui esse exemplo, isso não acontece. Não podemos escrever a função x como sendo essa série de Fourier. Isso aqui não é verdade, porque falhou esse fato de que o f de π seja igual a f de menos π. Falha. E quando você olhar para a função f de x igual a x, cadê a função f de x igual a x? Está aqui. F de π não é igual a f de menos π, pessoal. Então já falha. Perceba que f de π é diferente de f de menos π, porque aqui você vai ter π no primeiro membro e tem menos π no segundo membro. Então falha. Você consegue até a série de Fourier para a função, mas não garante que aquela série é a função, não. Aí fica a pergunta, professor, então, uma função como essa, eu nunca vou conseguir representar ela em série de Fourier? Não, você consegue. Você consegue, e a maneira que eu tenho para conseguir representar essa função em série de Fourier é a seguinte. Vamos para a sutileza da coisa. Vamos lá. Vou pedir aqui mais uma página. Eu vou considerar o exemplo baseado na função que fizemos anteriormente. Então, determine ou melhor, escreva a seguinte função. A função é a mesma. Agora eu vou considerar o x pertencente ao intervalo de 0 a π. A função é a mesma, só deu uma mexida no intervalo. Então, escreva essa função como uma série de Fourier. Então, eu mexi aqui no intervalo, pessoal. Então, como é que eu vou escrever essa função como uma série de Fourier? A sutileza é você pegar uma função que você garanta que essa função pode ser escrita como série de Fourier e, em seguida, restringir a esse intervalo onde você tem a igualdade dessa função g com a f. Essa é a sutileza. Então, vamos fazer o seguinte. Vou considerar a função g. Então, considere a seguinte função. A função g de x, que é a função módulo de x.
Aqui eu vou considerar o x pertencente ao intervalo de menos π a π. Então, eu peguei uma função esperta, pessoal. Eu peguei uma função esperta a fim de que eu possa resolver o meu problema. Eu considerei a função módulo de x. Então, foi isso que fizemos. Se eu faço isso, o que podemos perceber? Essa função esperta que eu considerei, ela é muito boa. Porque a função g de x, ela vai coincidir com a função f, sempre que o nosso x pertencer ao intervalo de 0 a π. Então, essa função que eu considerei, ou que nós consideramos, é uma função boa por isso. Agora a pergunta é, será que essa função g que eu considerei aqui, que é a função módulo, ela pode ser escrita como uma série de Fourier? Essa é a pergunta. Então, será que podemos escrever a função g de x como uma série de Fourier? No seu intervalo de definição, que é de menos π a π. Aqui eu coloquei a interrogação. Quem que me responde essa pergunta? Quem pode me responder? Ou eu recorro ao teorema anterior ou ao teorema da aula passada, pessoal. Qualquer um deles responde essa pergunta para mim. A resposta é afirmativa. Por que a resposta é afirmativa, pessoal? Porque quando você olhar para a função g, eu não estou indo para a função f agora, pessoal. Pois, quando você olhar para a função g, essa função, ela é contínua. Essa função, ela é contínua. O único problema dela é quando x é igual a zero. Mas se eu me aproximar de zero pela esquerda, essa função tem limite zero. Se eu me aproximar de zero pela direita, essa função tem limite zero, que é igual à imagem da função nesse ponto. Ela é contínua. Ela é C2 por partes. Aqui tem que ser o intervalo aberto, de menos π a π. Aqui você tem que ela é de C2 por partes. Basta você olhar para as suas derivadas. Uma derivada dá 1 e a outra menos 1. Isso para x maior do que zero, a derivada é 1. Para x menor do que zero, a derivada é menos 1. Aí você vai derivar de novo. Para x maior do que zero vai ser igual a zero. Para x menor do que zero, dá zero também. Então não tem problema não, pessoal. Essa função é de classe C2 por partes, no intervalo aberto de menos π a π. E mais, além disso, quando você olhar para a função g no ponto menos π, ela produz qual imagem, pessoal? É o módulo de menos π. O módulo de menos π é igual a π, só que também é igual à imagem da função g no ponto π. Então, você pode recorrer ou a esse teorema, ou a esse teorema, que ambos teoremas garantem que a nossa função g, ela pode ser
representada como uma série de Fourier, desta forma aqui, pessoal, de modo uniforme. Qualquer um dos teoremas garantem isso. Então, assim, eu posso escrever a função g da seguinte maneira. Então, assim, eu posso representar a função g de x como sendo igual a índice 0 sobre 2, mais o somatório, quando o nosso n varia de 1 a mais infinito, de a índice n que multiplica o cosseno de nx, mais o b índice n que multiplica o seno, b índice n que multiplica o seno de nx, onde os coeficientes de Fourier são os seguintes. Onde o coeficiente a índice 0 é 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π a π da função módulo de x dx. Como é que eu integro a função módulo de x, pessoal? No intervalo de menos π a π. Isso aqui é simplesmente 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π até 0. Quando x varia de menos π a 0, a função módulo de x, pessoal, ela assume imagem menos x dx mais 1 sobre π, que multiplica o feio, né? Mais 1 sobre π, que multiplica a integral de 0 a π da função módulo de x. Se o meu x variar de 0 a π, a função módulo de x assume imagem x dx. Aí é fazer continhas. Então, fazendo as continhas, isso aqui é simplesmente 1 sobre π. 1 sobre π que multiplica o quê, pessoal? Se você integrar a função menos x em relação à variável x, isso aqui é simplesmente menos x ao quadrado sobre 2, com variação de menos π a 0, mais 1 sobre π. Quando você integrar a função x em relação à variável x, você vai encontrar x ao quadrado sobre 2, com variação de 0 a π. Fazendo as continhas, isso aqui é simplesmente 1 sobre π, que multiplica, quando x for igual a 0, essa expressão vai zerar. Quando x for igual a menos π ao quadrado é igual a π ao quadrado. Então, fica simplesmente menos π ao quadrado sobre 2, mais, aqui vai ficar 1 sobre π, que vai multiplicar, quando x for igual a π, aqui eu obtenho π ao quadrado sobre 2. Quando x for igual a 0, eu obtenho 0. Essa expressão vai dar igual a 0? Vai, né, pessoal? Aqui vai ficar negativo. Isso aqui ficou positivo. Mas 0... Não, mas aqui é positivo, né, pessoal? Aqui é positivo. Aqui é positivo porque quando x é 0, isso aqui zerou. Menos com menos dá mais. Isso aqui é positivo. Então, não zerou não, pessoal. Não zerou. E aqui vai ficar simplesmente π sobre 2 mais π sobre 2, que dá igual a 2π sobre 2, que é igual a π. Confere. Ó, cancelei esse denominador com esse numerador. Esse aqui também. π sobre 2 mais π sobre 2 dá 2π sobre 2. Então, no fundo, isso aqui é simplesmente π. Aí vamos para os índices com n maior ou igual do que 1. Vamos lá, temos continhas para fazer. Quem é o nosso índice n? É simplesmente, deixa eu escrever aqui, né? Para n maior ou igual do que 1, o que temos?
o nosso A índice N é 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π a π da função f de x, que é a função módulo de x, vezes o cosseno de nx dx, pessoal. Então, o que vamos fazer é integrar isso aqui. Isso aqui é simplesmente 1 sobre π, que multiplica a integral de menos π a zero, vou quebrar em duas. Se o meu x variar de menos π a zero, a função módulo assume a imagem menos x. Menos x cosseno de nx dx mais 1 sobre π, que multiplica a integral de zero a π. Aí, quando o meu x for maior do que zero, a função módulo assume imagem x, que multiplica o cosseno de nx dx. Pessoal, é fazer continhas. A função é par, ímpar. Primeiro, f de x, nx. Vamos fazer as continhas. Então isso aqui é simplesmente 1 sobre π. Eu vou integrar isso aqui aplicando integração por partes. Então, vou fazer o seguinte, né, pessoal? Vou pegar somente uma das primitivas. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou fazer aqui um cálculo auxiliar. Eu acho que isso aí pode ser que dê zero. Vamos ver. Fazer o cálculo auxiliar. Eu quero saber quem é a primitiva para a função x cosseno de nx dx. Eu vou chamar de u a função x. Eu vou ganhar que du é igual a dx. Vou chamar de dv a função cosseno de nx dx. Eu vou ganhar que v é igual a 1 sobre n, que multiplica o seno de nx. Então, quando eu venho para cá, eu vou ganhar aqui a integral de x, que multiplica o cosseno de nx dx. Isso aqui é simplesmente x, que multiplica 1 sobre n seno de nx, menos a integral de v du. O du é igual a dx, então eu posso só colocar 1 sobre n para cá, da integral do seno de nx dx. Isso aqui é simplesmente x sobre n, que multiplica o seno de nx, que aconteceu, pessoal. De fato, C2 de classe C2. É que a derivada segunda é contínua. Esse significado para ser C2. Então isso aqui é simplesmente x sobre n seno de nx, menos, então a integral do seno é o cosseno, ou melhor, menos o cosseno, porque quando eu derivo o cosseno, eu encontro menos o seno. Então, é simplesmente 1 sobre n ao quadrado, que multiplica o cosseno de nx. Fechei o cálculo auxiliar. Vou trazer para cá. Então, fica simplesmente 1 sobre π, que vai multiplicar. Aqui eu vou colocar esse menos para fora. Fica x sobre n seno de nx, mais 1 sobre n ao quadrado cosseno de nx, variando de menos π a zero, mais 1 sobre π, que multiplica
x sobre n vezes o seno de nx, mais 1 sobre... Ficou feio, né, pessoal? Que é simplesmente seno de nx mais 1 sobre n ao quadrado, que multiplica o cosseno de nx. Aqui, quando o meu x varia de 0 a π. Fazendo as continhas, o que vamos encontrar, pessoal? Fazendo as continhas, eu vou dar um salto aqui por cima do cálculo auxiliar. Então, eu dei um salto, aí eu obtenho o quê? Quando x for igual a 0, essa expressão vai zerar. Essa daqui fica cosseno de 0, que é 1. Então, fica simplesmente menos 1 sobre π, que vai multiplicar 1 menos. Quando x for igual a π, esse termo vai zerar, e esse aqui vai ficar menos, só que a função cosseno ela é par, então fica simplesmente 1 sobre n ao quadrado, que vai multiplicar o cosseno de nπ. Então, esse primeiro colchete aqui já resolvemos. Vamos para o segundo colchete. Então, fica mais 1 sobre π, que multiplica... Ah, pessoal, quando o nosso x for igual a π, essa expressão zera, e essa daqui fica simplesmente 1 sobre n ao quadrado, que multiplica o cosseno de nπ, menos... Quando x for igual a zero, esse termo zera, fica simplesmente menos 1 sobre... Ah, pessoal, aqui quando é zero, fica 1 sobre n ao quadrado. Faltou isso aqui. Então, fica 1 sobre n ao quadrado, que multiplica o cosseno de zero, que é 1. E agora, pessoal, esse fica negativo, com esse soma. Esse fica positivo com esse soma. Então, essa expressão vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar 1 sobre 1 sobre πn ao quadrado negativo menos 1 sobre πn ao quadrado negativo dá menos 2 sobre nπ ao quadrado. Agora eu vou olhar para esse termo e esse. Fica 1 sobre... fica positivo. 1 sobre πn ao quadrado cosseno de nπ, mais 1 sobre πn ao quadrado cosseno de nπ. Vou somar, fica 2 π n ao quadrado. Aqui eu escrevi errado, né, pessoal? Eu escrevi errado aqui. É π n ao quadrado vezes o cosseno de nπ. Tá tudo certinho. Aí aqui o cosseno de nπ vai ficar alternando entre 1 e menos 1. Então fica simplesmente menos 2 πn ao quadrado mais 2 sobre πn ao quadrado, que multiplica menos 1 elevado a n, pessoal. É isso que vai acontecer. Isso aqui para os coeficientes A índice n. Aí vamos para os B índice n. Agora vamos para os B índice n. Então, o nosso B índice n é simplesmente 1 sobre π. 1 sobre π que multiplica a integral de menos π a π da função f, que é a função módulo de x, que multiplica o seno de nx dx, pessoal. Novamente,
Isso aqui escreve-se como 1 sobre π, que multiplica... Vou colocar isso não. Que multiplica a integral de menos π a zero da função menos x seno de nx dx, mais 1 sobre π, que multiplica a integral de 0 a π da função x seno de nx dx. Aí é fazer continhas. Só que essa conta já fizemos, pessoal. Já fizemos. E x seno de nx, deixa eu encontrar ela por aqui, pessoal. X seno de nx deve estar aqui. Eu acredito que sim, pessoal. Está aqui. X seno de nx tem como primitiva essa função aqui. Então, eu vou levar para lá. Menos x sobre n cosseno de nx. Menos x sobre n cosseno de nx. Repito. Então, vai ficar menos x sobre n, que multiplica o cosseno de nx, mais 1 sobre n ao quadrado, que multiplica o seno de nx. Vamos conferir. Cadê? Mas é isso, não é? Tá aqui. Menos x sobre n cosseno de nx. 1 sobre n ao quadrado seno de nx. É isso mesmo, tá aqui, pessoal. Então, é isso para a primeira integral, variando de menos π a zero, mais 1 sobre π, que multiplica essa mesma expressão aqui. A única coisa que vai mudar é o intervalo de variação, pessoal. Então, menos x sobre n, que multiplica o cosseno de nx, mais 1 sobre n ao quadrado, que multiplica o seno de nx, com a variação de menos π a zero. E agora? Basta substituir nesse primeiro colchete o x por zero, e em seguida o x por menos π, fica menos 1 sobre π. É o mesmo intervalo, professor. Opa, verdade. Está errado, né, pessoal? Aqui é de 0 a π. Verdade, pessoal. Então aqui eu vou trocar o x por zero, isso aqui vai zerar, aqui também vai zerar. Quando o x for menos π, aqui não zera, aqui vai ficar π sobre n, que multiplica o cosseno de nπ, porque a função cosseno é par, o cosseno de menos π é igual ao cosseno de π. E aqui, quando o x for igual a π, essa expressão vai zerar. Então fica só isso aqui, faltou o sinal de menos, né, pessoal? Esse zerou, menos, vai ficar menos, porque tem esse menos que vem para cá, com o menos que está aqui, o menos da expressão. Fica menos. Mas, aí eu vou olhar para esse segundo colchete. 1 sobre π, que multiplica quem? Quando x for igual a π, aqui fica bom, porque fica menos π sobre n, que multiplica o cosseno de nπ.
Aqui vai zerar, porque o seno de NP sempre será igual a zero, menos. Quando x for zero, essa expressão zera e essa expressão zera. Então, ficou dessa forma, pessoal. Faço o jogo de sinal. Fica mais essa expressão e essa continua menos. Isso aqui é igual a zero. Como isso aqui é igual a zero, então os b índice n vão zerar. Os a índice n com n maior ou igual do que 1 está aqui, são conhecidos. O a índice 0. Cadê o a índice 0? É π. Então eu trago todo mundo para cá, pessoal. Eu trago todo mundo para cá, eu vou ganhar aqui a função g de x. Então, o que segue? A nossa função g de x, ela é π sobre 2, porque o nosso a índice 0 é igual a π. Agora eu esqueci quem é o a índice n. É menos 2 sobre... Posso colocar em evidência aqui, né, pessoal? Ficaria menos 1. Coloque em evidência o nosso a índice n. Então, fica o somatório mais... O somatório, quando o nosso n varia de 1 a mais infinito, de 2 sobre π n ao quadrado, que multiplica menos 1 mais menos 1 elevado a n, tudo isso aqui vezes o cosseno de nx, pessoal. Vamos conferir. Coloquei em evidência, certinho. Certinho, pessoal. Então, essa aqui é a representação para a função g de x em série de Fourier, ou seja, a função módulo de x, ou seja, a função módulo de x ela pode ser escrita da seguinte maneira, pessoal. Ela é π sobre 2 mais o somatório quando n varia de 1 a mais infinito, de 2 sobre π n ao quadrado, que multiplica menos 1 mais menos 1 elevado a n, tudo isso aqui que multiplica o cosseno de nx. Então, essa é a função módulo de x. Isso aqui eu considero todo x pertencente ao intervalo de menos π a π, pessoal. Isso aqui para todo x variando de menos π a π. Então, assim, portanto, eu sei que a função módulo vai coincidir com a função f. Se ao invés de eu considerar todo esse intervalo, eu considerar simplesmente um intervalo de 0 a π, pessoal. Portanto, a função f de x, que é a função x, ela pode ser escrita como π sobre 2 mais o somatório quando o nosso n varia de 1 a mais infinito, de 2 sobre π n ao quadrado, que multiplica menos 1 mais menos 1 elevado a n, tudo isso aqui vezes o cosseno de nx. Isso aqui para todo o nosso x maior ou igual do que 0, menor ou igual do que π. Aí agora sim eu consigo essa expansão de modo uniforme para a nossa função f de x igual a x.
E eu posso escrever o x como sendo essa expressão aqui, pessoal. É isso que dá para fazer. É isso mesmo. Então, quando esse x for igual a... Tá legal, pessoal. Tá bem feitinho aí, tá? Tá elegante.